Gêmeos, chegue mais perto e me escute bem, porque hoje não estou aqui para entretê-lo ou dizer as coisas de sempre. Hoje venho falar com você sobre uma verdade que pode mudar toda a sua semana. E se você sair cedo, sairá justamente quando a leitura se torna mais precisa, mais real e mais útil. Quarta-feira, 29 de janeiro. Repita comigo em voz baixa. Quarta-feira, 29. Esse dia não traz um presente fácil, traz um corte. E quando digo corte, não me refiro a uma perda. Refiro-me ao fim de um modo de vida que estava lhe deixando sem fôlego. No título, eu disse o fim da sua pobreza, e vou lhe dizer isso com cuidado, mas sem rodeios. Pobreza nem sempre é apenas falta de dinheiro. Muitas vezes, é viver em modo de emergência, viver apagando incêndios, viver resolvendo problemas para todos, viver carregando coisas que não são sua responsabilidade e depois se perguntar por que nunca é o suficiente. Quarta-feira, dia 29, marca o momento em que algo se rompe dentro de você, e quando se rompe, para de te oprimir. E isso, minha querida, é o que realmente abre a porta. Agora, enquanto me ouve, me diga uma coisa, e quero que escreva nos comentários, porque eu os leio e porque isto não é um monólogo. É uma conversa de alma para alma. Você, geminiano, quando se preocupa com dinheiro ou com o futuro, o que faz? Engole a preocupação com um sorriso e, por dentro, fica remoendo o assunto, ou se irrita e explode quando não aguenta mais. Não esconda isso de mim, meu coração, porque eu sinto essa energia. Você é como o ar, pensa rápido, conecta ideias, enxerga caminhos, mas quando o cansaço se acumula, sua mente começa a correr sem parar e rouba sua paz. E hoje a leitura começa justamente aí, com a sua paz, porque sem paz não há abundância duradoura. A primeira coisa que surge para você é uma estranha calma, uma calma que não vem porque tudo está perfeito. Ela vem porque você toma uma decisão interna. Uma decisão pequena, silenciosa, mas firme, como quando alguém para de carregar um peso em silêncio e finalmente diz: chega. Não é um grito, é um limite. E esse limite, Gêmeos, é o primeiro tijolo para o fim da sua pobreza. Porque você sempre fez muito, ajudou muito, esteve presente, resolveu muitos problemas, e isso é lindo. Sim, mas também cobrou seu preço. Às vezes, você quis controlar os rumos da sua vida e, quando as coisas não saem como esperado, você se cobra demais, se critica, se compara com os outros, se desespera. E a leitura é clara. Você não precisa fazer disso um grande problema. Precisa tornar isso consciente. Uma mudança sutil, mas feita com intenção. Mude a forma como você pensa e você mudará o ambiente ao seu redor. E aqui vem a parte que vai te fazer levantar uma sobrancelha, porque você vai dizer: sim, muito bom, mas dinheiro não vem com pensamentos. E eu te entendo, meu querido. Claro que te entendo. É por isso que você deve ficar, porque agora surge uma forte energia de proteção. Uma força que limpa o que estava bloqueado. É como se alguém estivesse empurrando portas fechadas sem pedir permissão, como se de repente o que era difícil se tornasse mais simples. E a mensagem que essa energia traz é direta. O caminho se abre não porque o mundo muda repentinamente, mas porque você finalmente está pronto para acolher o que está por vir sem se perder. Ouça isso com calma, Gêmeos, porque isso é fundamental. A leitura diz que agora você começará a realizar o que seu coração deseja, não o que seu medo deseja. E aqui você trava uma batalha interna que quase ninguém vê. Por fora, você parece leve, ágil, adaptável, mas por dentro, às vezes, sente o peso do e se eu falhar? O peso do e se eu cometer um erro? O peso do e se eu ficar sem nada? E isso fez com que você aceitasse menos do que merece ou adiasse decisões que dariam um novo rumo à sua vida. A quarta-feira, dia 29, chega para quebrar essa dinâmica, para romper o ciclo do depois, do mais para frente, do quando eu estiver pronto. Porque você, Gêmeos, tem um domingo. Quando você se alinha, torna-se imparável. Quando sua mente e seu coração estão em sintonia, você avança como um vento favorável. E é por isso que surge o terceiro sinal, o mais delicado e o mais poderoso. Uma nova ideia nasce de dentro, como um sussurro. E muitas vezes confundimos um sussurro com dúvida. Uma inspiração nos vem, e a descartamos porque não a consideramos perfeita, porque não a vemos como garantida,
porque não a consideramos segura. Mas a leitura insiste, escute essa ideia e haja. Não quando tudo estiver em ordem. Haja quando a mensagem chegar, porque essa ideia não é um capricho, é uma orientação. E é aqui que isso se torna forte, porque a leitura marca uma aceleração. O que estava parado começa a se mover. O que parecia suspenso, de repente, avança. Respostas que não chegavam, chegam. Procedimentos que não avançavam, avançam. Conversas que não aconteciam, acontecem. Mas há uma condição, e ela é fundamental. Siga o fluxo e preste atenção ao que mais precisa da sua atenção. Digo isso como um amigo sábio. Não desperdice sua energia em conversas que te esgotam, em provar, em explicar, em convencer alguém que não quer entender. O importante é que o importante continue sendo o importante. E aqui surge uma pergunta que deixo com vocês delicadamente, para que possam senti-la. Vocês acreditam que foram mantidos em situação de escassez porque a vida queria lhes ensinar algo, ou porque estavam se apegando a lealdades, pesos e obrigações que já não lhes pertenciam? Pensem nisso enquanto continuam me ouvindo, pois ali está uma das portas. Agora, laços estreitos e uma tensão real se revelam. Não é imaginação sua. Há alguém próximo, alguém que vocês consideravam família ou que ocupava esse lugar, com quem houve decepção, atrito, palavras que magoaram ou mudanças de atitude. E essa decepção não foi pequena. Foi daquelas que fazem a pessoa se tornar mais reservada, parar de compartilhar coisas, fechar o peito para evitar se sentir exposta. E vejam como a leitura é inteligente. Ela não pede vingança, não pede guerra. Pede estratégia e paz. Diz para vocês não darem tanta importância a esse relacionamento agora, para deixarem o tempo e a vida agirem, porque vocês estavam gastando energia vital ali, e essa energia era o que vocês precisavam para abrir o seu tesouro. Sim, o seu tesouro, porque um baú aparece. E isso não é apenas uma metáfora bonita, trata-se de energia material e recompensa. Essa é a razão do título. Mas não vou revelar tudo de uma vez, porque quero que você entenda bem. O fim da sua pobreza não começa quando o dinheiro entra, começa quando o vazamento é estancado. E o vazamento, Gêmeos, não era a sua incapacidade ou desorganização. O vazamento era viver em modo de emergência, normalizando a tensão, dizendo, vai se resolver, enquanto por dentro você estava em alerta. Quando se vive assim, mesmo que o dinheiro chegue, a emergência o engole. É por isso que quarta-feira, dia 29, é um corte interno, porque você decide abandonar esse modo de vida. E quando você decide isso, o universo responde com algo mais sólido do que um simples pagamento. Ele responde com estrutura. A leitura marca papéis, algo oficial, algo assinado, algo registrado. Pode ser um emprego, um acordo, uma colaboração, um contrato de aluguel, uma compra, um projeto, um procedimento, um documento. E aqui eu digo algo com cuidado. Não adie. Você pensa rápido, mas às vezes fica dando voltas em círculos por medo de errar, e o medo se disfarça de prudência. Prudência é checar, sim. Medo é paralisante. E aqui vemos que a oportunidade está surgindo. Não estou lhe dizendo isso para que fuja. Estou lhe dizendo para que esteja desperto. E agora chegamos ao detalhe que muda tudo para você, o ponto exato onde estava o bloqueio. A voz, a garganta, o quinto chakra se manifesta. E isso significa uma coisa muito concreta. Há algo que você não disse, um pedido que você não fez, um preço que você não defendeu, um limite que você não estabeleceu, um não que você engoliu para evitar conflito. E veja o que vou lhe dizer, minha querida, com toda a ternura do mundo, mas com firmeza. Sua pobreza era alimentada pelo seu silêncio. Porque quando você se cala, o mundo presume que está tudo bem. Quando você se cala, a outra pessoa se acostuma com a sua submissão. Quando você se cala, a vida não recebe a sua direção. E quando você fala com clareza, sem gritar, sem se justificar, com calma e firmeza, as peças se encaixam. É por isso que uma energia masculina sensata e acolhedora também se manifesta. Pode ser uma pessoa real que te ajuda, te guia, te conecta, te recomenda, te abre portas, mas também pode ser a sua parte interior madura, aquela parte de você que não se deixa mais levar pela ansiedade e começa a agir com estratégia. Porque você amadureceu muito, Gêmeos. Você passou por provações,
E o fogo te ensinou a distinguir o urgente do importante. Agora o universo não está te trazendo migalhas, está te trazendo retorno. E preste atenção, porque a leitura insiste em movimento, realocação, partida, mudança de ambiente. Pode ser uma mudança física, sim, mas também pode ser que você pare de frequentar o que te esgota, que se distancie de uma dinâmica, que abandone um hábito, que corte uma despesa impulsiva, que organize uma área que estava caótica. E aqui eu te conto uma verdade que vai soar familiar. Existem lugares que apagam o seu brilho. Existem pessoas que te consomem. Existem espaços onde você dá muito e recebe pouco, e você vai embora de lá. Porque quando você para de reter o que não lhe pertence, abre-se espaço para o novo. Agora volto ao baú porque ele retorna com força. Ele se repete. E quando algo se repete em uma leitura, não é coincidência. Isso sinaliza recompensa e estabilidade. Não se trata de dinheiro que vem e vai, não. É algo mais firme, e energias douradas e vermelhas aparecem, que representam abundância sólida, poder pessoal, vitalidade, coragem para reivindicar o que é seu. E aqui está o que vai te surpreender. Não é que uma vida perfeita cairá no seu colo. É que você finalmente sentirá que pode respirar. O que você pode planejar. O que você pode escolher quando não está apenas sobrevivendo. E isso, minha querida, é o verdadeiro fim da pobreza. Mas antes de tudo estar completo, surge um teste final, aquele que quase sempre vem antes do grande momento. Uma tentação de voltar ao antigo, uma mensagem que te perturba, uma conversa que tenta te arrastar para provar seu valor, um gasto impulsivo para acalmar a ansiedade, uma pessoa que reaparece e te desestabiliza. Algo pequeno que parece bobo, mas se você se deixar levar, rouba sua energia justamente quando a porta está se abrindo. E aqui está o seu poder. Escolha a sua paz sem culpa, escolha o seu foco, escolha a sua direção. A quarta-feira, dia 29, coloca essa escolha diante de você como um espelho para ver se você retorna à sua versão antiga ou se permanece firme na nova. E vou deixar uma frase para você escrever nos comentários porque quero que ela se fixe na sua mente e no seu campo energético. E porque, ao declará-la, você se organiza internamente. Escreva: recebo com serenidade o que mereço e guardo minha abundância com sabedoria. Escreva exatamente assim e depois me diga algo mais para que eu possa responder. Qual seria a primeira coisa que você faria se essa porta se abrisse? Pague suas dívidas, invista em si mesmo, ajude alguém, mude de emprego, mude-se, descanse. Conte-me, porque o universo ouve seus pensamentos, e o primeiro pensamento revela sua verdadeira necessidade. E agora, minha querida, fico aqui com você porque ainda não lhe contei a parte mais clara de todas, aquela que mostra exatamente onde foi o desvio do seu dinheiro e qual gesto específico lhe trará a assinatura sem obstáculos. E essa parte não é compreendida por quem ouve superficialmente. Essa parte só é compreendida por quem fica comigo até o último segundo, porque bem ali, quando parece que tudo já foi dito, o sinal aparece. E esse sinal é o que separa quem volta para o mesmo de quem finalmente atravessa a porta. E eu ainda estou aqui, sentindo sua energia. E o que está se formando agora sobre a mesa tem um nome, uma data e um detalhe que a fará refletir, porque se conecta com alguém que você não esperava e com uma decisão que você vem adiando há muito tempo. E antes de dizer isso, quero que você escreva "estou ficando", para que eu saiba que você está aqui, porque se você ficar, eu continuo. E o que está por vir é o que finaliza o movimento de tudo, e eu não quero deixar escapar justo quando está prestes a se revelar. Ó, meu querido Gêmeos, aqui estou eu com você, com essa calma que te acalma por dentro, porque eu te disse que a mesa ainda estava conversando e que não era hora de se levantar. Eu senti sua energia. Senti esse "eu fico", como quando uma mão permanece sobre a mesa dizendo: continue, isso me toca. E é por isso que continuo exatamente de onde paramos, porque agora é quando a leitura se torna precisa, concreta, daquela que não só te faz sentir, mas também te ajuda a caminhar melhor. Eu te disse que um detalhe estava se formando com um nome, com uma data e com uma conexão inesperada. Esse detalhe é o sinal que te mostra onde estava a falha e qual é o gesto exato que traz o sim sem obstáculos. E vou te contar com cuidado, sem te assustar, mas sem adoçar a realidade. Olha, Gêmeos, quando uma pessoa como você vive por um tempo com a mente acelerada e o coração resiliente,
A pobreza se torna um hábito involuntário. Não porque você a escolha, mas porque se acostuma a sobreviver. E sobreviver tem um preço. Faz você reagir em vez de decidir. Faz você dizer sim para evitar complicações. Faz você aceitar condições porque pelo menos há alguma coisa. Faz você gastar para acalmar a ansiedade, mesmo que a culpa venha depois. Faz você adiar conversas importantes porque não quer conflito. E aí, meu caro, é onde o vazamento se esconde. Não está apenas no seu bolso, está na sua energia. Seu dinheiro estava saindo por um lugar que quase ninguém observa. A falta de limites e a dispersão que vem do cansaço. E você, Gêmeos, é como o ar. Você é rápido, resolve problemas, se adapta, mas quando está exausto, se fragmenta em 1000 pedaços, em vez de avançar com força, fica se movendo sem rumo, sem chegar aonde quer. O vazamento era esse: mover-se sem direção clara em momentos de pressão. E a leitura mostra isso como uma porta aberta em uma casa. Não é que você não tenha recursos, é que o ar escapa porque alguém entra e sai da sua energia sem pedir permissão. E aqui surge a figura de alguém próximo. E eu sei que, ao dizer isso, você imediatamente pensa em uma pessoa específica, porque sua intuição está correta, embora às vezes você duvide dela. Essa energia nem sempre vem com má intenção. Às vezes vem com hábito, com controle, com necessidade de se sentir importante. É alguém que dá opiniões demais, faz perguntas demais, quer saber demais, faz você sentir que precisa se justificar. E você, para evitar tensão, para manter a harmonia, cedeu espaço, deu explicações demais, compartilhou demais, prometeu demais ou ficou em silêncio quando deveria ter falado. E cada vez que você cede um espaço que é seu, um pedacinho da sua força se vai. E quando sua força se vai, você se torna permeável. Fica difícil dizer não, difícil seguir um plano, difícil manter a ordem, difícil priorizar a si mesmo. E aí, minha querida, o dinheiro desacelera, porque o dinheiro precisa de direção, precisa de decisão, precisa que você se trate como prioridade, não por egoísmo, mas por respeito. A leitura destaca uma verdade simples e forte. Nem todos que te amam sabem como te acompanhar. Há quem te ame, sim, mas te queira disponível, previsível, no papel de sempre. E quando você cresce, eles se sentem desconfortáveis porque o seu crescimento muda o lugar deles. E nem sempre dizem isso com palavras duras. Às vezes, dizem com dúvidas, com medos, com comentários cautelosos, com não se empolgue muito, com isso é difícil, com é melhor esperar, com não é uma boa hora. E você, geminiano, por ser inteligente e ter um bom coração, às vezes ouve essas vozes como se fossem conselhos, mas a leitura as coloca diante de você para que as reconheça, não para que lute contra elas. Porque aqui não se trata de discutir. Trata-se de escolher a quem você dá acesso à sua energia quando está prestes a atravessar uma porta. Agora, minha querida, o ponto central reaparece: o contrato, o papel, o documento oficial. Isso é importante porque não se trata de uma mudança improvisada. É uma mudança que organiza a sua vida. E quando a vida se organiza, o dinheiro para de escapar. É como se você estivesse entrando em uma nova estrutura, algo que te sustenta. Um emprego com melhores condições, uma aliança, uma colaboração, um projeto que se formaliza, um procedimento que abre um caminho, uma assinatura que te coloca em outro patamar. E aqui entra o detalhe da data que mencionei. Quarta-feira, dia 29, é o corte interno. O chega de viver assim. Mas o que está marcado ao redor é como uma sequência. Primeiro o padrão se quebra, depois o sinal chega, depois o movimento se ativa e, então, o documento oficial aparece. E esse sinal, Gêmeos, muitas vezes chega como uma ligação, um e-mail, uma mensagem, uma resposta que você estava esperando. Ou chega como uma conversa com alguém que diz uma frase e muda sua perspectiva. Ou chega como uma oportunidade que parece pequena, mas que guarda uma chave. A leitura insiste que você não subestime o que chega disfarçado de simples, pois ali se esconde um tesouro. Às vezes, você espera por uma porta enorme, e o universo primeiro lhe apresenta uma fresta. E essa fresta, se você a empurrar, se transforma em uma porta. E qual é o gesto exato para que isso aconteça sem obstáculos? Você estava se perguntando sem perguntar, porque eu senti. O gesto exato é a sua voz, mas a sua voz bem usada.
Não a sua voz impulsiva. Não a sua voz quando você está prestes a explodir. Não a sua voz quando você está se justificando. Sua voz calma. Sua voz clara. Sua voz que diz o que você precisa sem pedir permissão e sem se desculpar por existir. A leitura mostra que a sua abundância se mantém quando você aprende a dizer 3 coisas de forma clara: o que você quer, o que você não aceita e o que você está disposto a oferecer. Parece simples, mas isso muda toda a sua energia. Porque quando você diz o que quer, a vida tem direção. Quando você diz o que não aceita, você fecha a comporta. Quando você diz o que oferece, você se posiciona com dignidade. E Gêmeos, meu amor, você já deu muito sem cobrar o que merece. Você já fez favores que lhe custaram tempo e calma. Você já colocou seu talento à prova sem estrutura. E eu não te culpo, meu bem, porque às vezes a gente faz isso por necessidade, por afeto, por urgência, por não querer perder uma oportunidade. Mas agora a vida está te pedindo para se organizar. E se organizar é o fim da sua pobreza. Vejo também um detalhe que se repete, e é importante: movimento de lugar, mudança de ambiente, realocação. Nem sempre se trata de uma mudança física. Às vezes é uma mudança de atmosfera, de rotina, de círculos, como se você tivesse parado de frequentar um lugar que te esgota ou deixado de estar disponível para certas dinâmicas. Porque você, Gêmeos, é como uma árvore que cresce mais rápido quando plantada em solo fértil, e você tem crescido em um solo que exige muito de você e te nutre pouco. É por isso que você se sente cansado, é por isso que às vezes é difícil manter hábitos, é por isso que é difícil manter a ordem financeira, porque o ambiente te consome. E a leitura te mostra um templo, um lugar seguro, um espaço de sustento. Esse é um símbolo de estabilidade, um lugar onde você é mais respeitado, onde você é reconhecido, onde o que você faz é valorizado. Pode ser uma empresa diferente, um projeto diferente, uma rede diferente, um cliente diferente, um novo espaço na sua vida, mas é claro, você está deixando um lugar energético de carência e entrando em um de abundância constante. E agora, minha querida, o tesouro retorna de uma forma mais específica. Não se trata apenas de dinheiro entrando, trata-se de dinheiro que permanece, dinheiro que se organiza, dinheiro que permite respirar. E aqui a leitura se torna muito humana. Você sentirá alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente as coisas estão se movendo. Medo porque coisas boas também assustam quando não estamos acostumados com elas. E é aí que o teste que mencionei pode surgir. O teste final. A pequena sombra que tenta atravessar a porta quando a luz já está entrando. E esse teste pode assumir várias formas, mas todas parecem iguais. Ele quer te tirar do seu centro. Ele quer te levar a gastar por impulso, a duvidar de si mesma, a contar para alguém que você não deveria, a discutir, a provar seu valor, a retornar à velha urgência. E a chave é que você o reconheça. No momento em que você o reconhece, ele não te governa mais. Você respira, se alinha e escolhe diferente. E essa escolha diferente, Gêmeos, é o fim da sua pobreza na sua verdadeira essência. Porque o dinheiro não muda uma pessoa, meu amor. O dinheiro revela, e a vida está te preparando para que, quando ele chegar, você não se perca novamente, para que não desperdice sua energia novamente, para que não viva em modo de apagar incêndios novamente, para que o que chegar se torne alicerce e não fumaça. Agora, preste atenção, pois algo muito bonito está sendo marcado. Uma habilidade sua, que você considerava comum, torna-se valiosa. Você tem algo que os outros não têm. Uma mente ágil, facilidade com as palavras, conexão, criatividade, facilidade para unir ideias e pessoas. E você já usou isso muitas vezes para resolver problemas gratuitamente, para ajudar, para se virar. Mas agora a leitura diz que isso se torna profissional, se torna formal, se torna estruturado. E quando você estrutura seu dom, você próspera, porque não se trata de trabalhar mais, mas sim de trabalhar melhor, com clareza, com limites, com um preço, com direção. E aqui surge novamente aquela energia sensata e de apoio, como se alguém lhe indicasse o passo exato. Pode ser um conselho prático, um contato, um guia, uma pessoa com experiência, e você sentirá que tudo se encaixa, como quando uma peça finalmente encontra o lugar certo. Quarta-feira, dia 29, minha querida, não é um dia para fingir que não vê nada.
É um dia para escutar a sua voz interior, para dizer a si mesma a verdade, para fazer aquela ligação que você vem adiando, para enviar aquela mensagem que abre a brecha, para organizar aqueles papéis, para perguntar o que precisa ser perguntado, para estabelecer aquele limite que lhe devolve o seu poder. E aqui vem a parte que me toca, porque vejo você cansada de provar o seu valor, cansada de começar e parar, cansada de acreditar e se decepcionar. E eu lhe digo com toda a delicadeza que posso. Você não está atrasada, você está amadurecendo. Você não está atrasada, você está chegando pronta. E quando alguém chega pronto, o que vem, vem para ficar. E agora a tabela me mostra o fio condutor que te conecta com alguém que você não esperava, alguém que parecia distante ou que não estava no seu radar, alguém que pode aparecer com uma proposta, um convite, um "ei, lembrei de você" ou uma resposta que muda tudo. E isso é importante porque você, geminiano, às vezes pensa que precisa conquistar tudo sozinho, pela força bruta, pela resistência. Mas a leitura te lembra que você também recebe, que um caminho também se abre através de conexões corretas, e que quando você para de se dispersar e começa a escolher bem com quem se alinha, o universo multiplica isso para você. Permaneça comigo neste sentimento, minha querida, porque o que está sendo desenhado agora é a cena exata daquele teste final antes do sim, como se o universo estivesse lhe dando um pequeno exame para ver se você aprendeu a se manter firme. Pode vir como uma oportunidade que parece urgente, mas não é. Pode vir como alguém lhe pedindo algo justamente quando você ia priorizar a si mesma. Pode vir como uma despesa que tenta acalmar os nervos. Pode vir como uma conversa que tenta arrastá-la para o drama. E a leitura lhe diz que a resposta correta é a calma firme. Você não entra para brigar. Você não entra para se justificar. Você não entra para explicar tudo. Você permanece no seu centro e escolhe o seu templo, porque o seu templo é a sua nova vida, a sua nova estrutura, a sua nova estabilidade, aquela que você já está tocando com a ponta dos dedos. E continuo aqui porque ainda há um sinal mais concreto por vir, aquele que mostra o gesto mínimo e exato que destrava completamente o contrato. E sinto que ele está prestes a aparecer como uma carta que estava presa, como quando o baralho guarda um segredo e o revela justamente quando você menos espera. E o que noto é que este sinal está relacionado a uma breve conversa, uma frase bem dita, um limite de tempo estabelecido e uma pequena mudança na sua rotina que parece insignificante, mas que, no seu caso, abre o fluxo. Porque você, geminiano, quando muda uma coisa na rotina diária, todo o sistema se reorganiza. E é exatamente por isso que a carta está se inclinando para um detalhe específico que tem a ver com horários, com ordem, com um documento preenchido com precisão, com uma resposta que chega quando você para de correr atrás dela, com uma porta que se abre quando você finalmente se liberta da necessidade de controlar tudo. E aí, minha querida, é onde a leitura se torna ainda mais precisa, porque quase consigo ver o que você tem a dizer e para quem, e quase consigo sentir o que você precisa parar de permitir para que o dinheiro não escape novamente por aquela brecha que se abriu antes. E aí, minha querida, é onde a leitura se torna tão precisa que até meu peito se acalma, porque a chave já foi sentida, o que realmente a estava impedindo já foi sentido. E não era azar nem falta de habilidade. Era uma mistura de cansaço, de dispersão por excesso de pressão e um hábito seu de não querer incomodar ninguém. Olha, Gêmeos, o universo quer te ver próspero, mas não pode sustentar o novo se você continuar agarrado ao velho com as duas mãos. Por isso te disse que a porta se abre quando você se liberta da necessidade de controlar tudo e começa a conduzir sua vida com firmeza e calma, sem pressa, mas sem dúvidas. O sinal que faltava era este. Uma conversa curta, clara e concreta que você vem adiando. Não se trata de uma conversa longa ou dramática. Trata-se de uma frase bem dita, um limite bem definido, um sim para isso e um não para isso. Um é isso que eu valho. Um é assim que eu trabalho. Um é disso que preciso para seguir em frente. Não para brigar, não para discutir, mas para colocar as coisas em ordem. E que curioso, porque no seu caso a abundância não entra por acaso. Ela entra como um acordo. Ela entra como um sim que surge quando você se posiciona. Ela entra como uma resposta que aparece quando você para de implorar e começa a falar com dignidade. Eu sei que você, Gêmeos, às vezes tem dificuldade em manter o silêncio quando há tensão, porque sua mente quer resolver tudo rapidamente,
quer evitar um momento ruim, quer que tudo esteja em paz. Mas desta vez, a paz não se conquista cedendo. Ela se conquista cuidando de si mesmo. Desta vez, a paz não significa que ninguém se chateie. Desta vez, a paz significa que você não se trai. E aí estava o vazamento, meu amor. Cada vez que você engoliu o desconforto para que outra pessoa se sentisse confortável. Cada vez que você disse sim quando seu corpo disse não. Cada vez que você se explicou demais para ser aceito. Sua energia se foi, seu foco se foi, sua força se foi. E quando a força se vai, o dinheiro vira água entre seus dedos. É por isso que a leitura insiste tanto na voz. Porque sua voz é a solução para o vazamento, sua voz é a chave. Sua voz é o ponto exato onde a escassez é cortada. Agora, veja como é belo e real. Eles não estão pedindo que você se torne outra pessoa. Estão pedindo que você seja você mesmo por completo. Que use seu dom com as palavras, sua mente ágil, seu charme natural, mas com estrutura. Porque quando você se organiza, quando estabelece horários, quando prioriza o importante, quando não se dispersa em mil coisas, sua vida ganha velocidade. E é isso que esta leitura destaca com tanta insistência. O movimento que acelera. O que estava parado começa a andar. O que estava pendente se resolve. Não porque você corre atrás disso, mas porque você se alinha e para de desperdiçar energia onde não há retorno. E então surge, como eu estava dizendo, aquela pessoa inesperada ou aquele contato que você não tinha em mente. Alguém que pode trazer uma proposta ou uma ajuda concreta. Um lembrei de você, um tenho isso, um recomendo você, um me mande isso, um vou te apresentar a fulano de tal. E isso não vem para te salvar. Vem para te confirmar, para te dizer que quando você se leva a sério, o mundo começa a te levar a sério. Quarta-feira, dia 29, minha querida, é a marca interna. É o dia em que você realmente decide. E quando digo decidir, não é uma expressão bonita. É um gesto pequeno, mas definitivo. Pode ser que você organize suas contas e pare de fingir que não vê nada. Pode ser que você revise aquele documento que estava evitando. Pode ser que você envie aquela mensagem. Pode ser que você peça aquele aumento. Pode ser que você defina aquele preço. Pode ser que você diga eu não posso sem culpa. Pode ser que você corte uma despesa impulsiva que estava te drenando. Pode ser que você pare de contar seus planos para aquela pessoa que sempre te assusta. Porque outra parte do sinal que faltava era justamente essa. A leitura mostra que o sagrado está protegido. Seus planos, seu progresso, sua nova estrutura, sua nova porta, você não os conta para qualquer um. Não porque você desconfie do mundo, mas porque você está plantando, e o que é plantado está protegido do vento. As pessoas que querem te ver crescer aplaudem sem competir, ficam felizes sem ironia, te apoiam incondicionalmente. As pessoas que queriam te diminuir te enchem de más, semeiam dúvidas, te lembram de fracassos, falam com você movidos pelo medo. E você, geminiano, é tão sensível, mesmo parecendo leve, que essas palavras podem te afetar profundamente. Desta vez, não. Desta vez você se mantém centrada e, finalmente, seu peito se abre com clareza. Eis o fim da sua pobreza, como prometido no título, mas com toda a verdade. Não se trata apenas de dinheiro entrando, trata-se de dinheiro ficando, de estabilidade, de respirar, de dormir melhor, de sentir novamente que você decide e não apenas reage. Trata-se de passar de espero que seja suficiente para eu administro, eu escolho, eu construo. Porque você tem um talento enorme para criar, para se comunicar, para se conectar, para aprender rápido e para se reinventar. O que lhe faltava não era inteligência, era apoio. E esse apoio chega na forma de estrutura, um acordo, um procedimento, algo formal que a coloca em um novo patamar. E eu sei que isso a deixará nervosa, meu amor, porque o novo traz entusiasmo e também medo. Mas essa mistura é normal. Não é um sinal de que algo dará errado. É um sinal de que você está atravessando uma porta que nunca havia atravessado antes. Agora me escute com toda a ternura que tenho, como alguém que deseja te ver bem, de verdade. Você não é a sua fase difícil. Você não é as suas dívidas. Você não é os seus erros. Você não é os dias em que era difícil levantar a cabeça. Você é a pessoa que continuou, mesmo quando não tinha vontade. Você é aquela que buscou uma saída,
mesmo quando tudo parecia sombrio. Você é aquela que se reinventou 1000 vezes sem que ninguém aplaudisse. E o universo viu isso. É por isso que esta leitura não vem como uma promessa vazia. Vem como uma confirmação. O que você plantou retorna. O que você suportou é libertado. O que te humilhou por dentro chega ao fim. E o que está por vir não é para se exibir, é para viver com dignidade. Se você se identificou com isso, não saia em silêncio. Deixe um comentário com uma frase simples para que eu saiba que você está aqui e para que sua energia se fixe. Hoje escolho a minha paz e recebo o que mereço. Curta para que esta mensagem alcance mais geminianos que precisam dela neste momento e inscreva-se para que possamos continuar caminhando juntos, porque gosto de acompanhar você com fé, com calma e com aquela linda esperança que não grita, mas sustenta. E antes de encerrar, deixo-vos uma breve oração, daquelas que se diz com o coração na mão, devagar, como se a alma estivesse a falar consigo mesma. Que os meus caminhos se abram com justiça. Que o que me pertence me chegue sem peso. Que a minha mente encontre paz. Que a minha voz seja firme. E que eu tenha a sabedoria para acolher a abundância com serenidade. E agora me diga, meu querido geminiano, com profunda honestidade, sem disfarces, sem orgulho e sem medo, o que você ainda permite por hábito, sabendo que no momento em que você se libertar disso, sua vida realmente começará a mudar para sempre?